Está praticamente pronto para ser lançado mais um livro de minha autoria. Esse livro vai focalizar a vida político-administrativa de Salto. O que isso quer dizer? Já foram lançados vários livros contando a história de Salto, principalmente por Luiz Castellari, Dr. Adriano Randi, Hétero Liberaresso. São livros que falaram sobre fatos ocorridos, mas esse de minha autoria será um pouco diferente. Ele vai esmiuçar a vida político-administrativa de Salto, ou seja, vai relatar os fatos mais importantes sob o ângulo de um jornalista que acompanha desde 1958 as atividades políticas saltenses. Não só como observador, mas também como participante. Eu trabalhei na Câmara Municipal, acompanhava os vereadores em congressos, acompanhava os trabalhos, era diretor de contabilidade, tesouraria e pessoal, mas também me encarregava da elaboração das atas, auxiliando o então funcionário José Manuel Florinda. Então eu tenho pleno conhecimento de muitas coisas que não chegaram ao conhecimento público. Então esse livro vai fazer revelações, vai mostrar os bastidores de muitos fatos que aconteceram na cidade, no setor político e também administrativo. Ele vai se dividir em 3 partes. Inicialmente o objetivo meu eram 4 partes, mas ia ficar muito extenso, ia ultrapassar o limite que costumo dar aos meus livros. Então resolvi que a 4ª parte vai haver uma seleção da 4ª parte de pessoas que se destacaram na cidade e vou juntar com os governantes saltenses. A primeira parte, então, vai ser sobre a vida político-administrativa de Salto, relatando muitos fatos. Por exemplo, vai começar a partir do século XIX. A comemoração ruidosa que houve na cidade com o fim da escravidão e proclamação da República, respectivamente em 1888 e 1889. A importância dos imigrantes em nosso desenvolvimento, a falta de entendimento de políticos e industriais, o período pacífico que Salto viveu sob o Estado Novo, quando a política no Brasil fervia, as brigas que ocorreram na Câmara, inclusive vereadores atirando cinzeiros, cadeiradas, são coisas que, talvez para não deslustrar a classe política, não foram publicadas em livros já lançados. As tramóias feitas por adversários políticos, as brigas pela presidência da Câmara, as tentativas de reduzir o salário dos vereadores, a remuneração dos vereadores que não obtiveram sucesso, a variação de cadeiras na Câmara, que foi sempre de 11 a 17, e a dificuldade em se reduzir esse número. Enfim, são contadas muitas histórias que ocorreram na cidade sob o meu ângulo, sob uma pessoa que acompanhou ou que teve conhecimento de fatos ocorridos que não foram devidamente narrados em outros livros, não por culpa dos seus autores. Os livros do Dr. Randi, do Hétero Liberaresso, principalmente do Hétero, são joias da vida saltense, da história da vida saltense. A segunda parte é sobre governantes e políticos saltenses. Vão ser focalizados todos os governantes de Salto, desde
1888, quando o Dr. Barros Júnior foi o primeiro intendente. Intendente naquela época podia ser considerado o prefeito de Salto, mas quem mandava mesmo naquela época não era o prefeito, não. Quem mandava era a Câmara. O prefeito obedecia às ordens da Câmara. Isso mudou completamente através dos anos. Então, vão ser publicadas biografias de todos os que comandaram a cidade. E biografias mais extensas dos que assumiram depois da redemocratização do país em 1947, com a primeira eleição em 1948. Todos os governantes serão mostrados suas obras, suas realizações, o que houve durante o governo de cada um deles, as perseguições políticas, uma delas indiscutível, contra Josiano Costa Pinto, que inclusive foi preso, levado num camburão para São Paulo. Isso não foi contado em detalhes, mas isso vai acontecer neste livro, e vou revelar também por que Josiano sofreu vários processos. A última parte desse livro são os causos políticos. Acompanhei muitos deles. Por exemplo, o golpe do uísque no Congresso de Campos do Jordão. É gozado, interessante. O jornalista da Folha, que procurou ridicularizar o prefeito Jesuíno Rui, foi processado, e no dia que ele veio depor em Salto, inclusive, ele quebrou a perna ao estacionar o carro na avenida. É uma coisa também que nunca foi contada. A viagem de Jesuíno ao Recife com um Landau que bebia gasolina enormemente e vai participar de um congresso juntamente com o presidente da Câmara, Alcides Vitorino de Almeida. O candidato que comemorou a vitória soltando fogos e passeata na cidade, com a banda inclusive, mas ele estava em São Paulo. Alguém daqui ligou para ele lá, quem atendeu foi o dono do hotel, um italiano. Chinchino está em letto, quer dizer, está dormindo. E a pessoa que ligou entendeu que Chinchino estava eleito, e a festa foi geral na cidade. O candidato a prefeito que fazia chover, ele marcava um comício, era chuva na certa. Os vereadores que foram para Brasília foram confundidos com terroristas. Depois de sofrer um acidente na rodovia de Salto a Brasília, e um dos vereadores que fazia parte da comitiva, Enio Padovani, perdeu a dentadura. Foi uma procura lá no local do acidente e a dentadura estava na boca dele virada do outro lado. São fatos assim, fatos curiosos, fatos interessantes, engraçados, que são contados nesse livro. Como fazer a edição de um livro que vai ter quase 300 páginas? Eu pretendo doar cerca de 2 a 3 mil desses livros para a prefeitura distribuir nas escolas, principalmente para o curso médio. No entanto, esse livro tem um custo. Então, eu encaminhei às empresas mais importantes da cidade o projeto educacional pelo qual eles vão patrocinar a impressão do livro. Contei com a colaboração do prefeito Geraldo Garcia, que encaminhou o ofício fazendo a solicitação da empresa. Geraldo não pediu nada para não se comprometer com as empresas. Ele apenas encaminhou o ofício que eu elaborei e do qual consta também a forma de pagamento. Seriam cotas que as empresas vão adquirir e vão ter direito também a uma boa quantidade de livros, cada uma das empresas, dependendo do pagamento dessas cotas. Essas cotas vão ser pagas em 2 ou 3 prestações, valores que variam de 3 a 5 mil reais. 5 mil para as empresas mais importantes, com mais condições de fazer o patrocínio, e 3 mil para as empresas menores. Eu estou aguardando a resposta dessas empresas, pois os ofícios foram encaminhados há cerca de 15 dias.
Então, com o patrocínio dessas empresas, haverá possibilidade da prefeitura receber de graça, de 2 a 3 mil exemplares. A prefeitura não vai gastar nada. O único trabalho que o prefeito Geraldo teve foi elaborar um ofício encaminhando um ofício meu, de minha autoria, não é do jornal, solicitando colaboração. A gente espera que os empresários saltenses, que as empresas de Salto, venham a colaborar, porque isso será importante para o conhecimento dos estudantes saltenses de muitos fatos ainda não revelados da política e da administração do município. Nós focalizamos desde a fundação da cidade, inclusive consideramos Antônio Vieira Tavares o primeiro saltense, porque ele foi quem morou pela primeira vez nas proximidades daquela capela que se transformou na igreja matriz Nossa Senhora do Monte Serrato. Ele foi o primeiro saltense, então ele é considerado o saltense número 1. E vieram depois outros, figuras importantes, como o Dr. Barros Júnior, que foi o primeiro deputado saltense. Depois dele só Arquimedes Lamole, na década de 60. E por 30 anos seguidos foi deputado. Depois também um deputado saltense, que pode ser considerado saltense, Rodolfo Costa e Silva. Salto teve 3 deputados. O livro mostra também as tentativas de outros se elegerem deputados, as votações que tiveram. Enfim, foi um trabalho de pesquisa muito profundo e a gente espera que isso venha em benefício do conhecimento dos estudantes saltenses. Não há data prevista ainda para o lançamento do livro, mas a pretensão é que isso ocorra até o final do ano. Vamos aguardar. Muito obrigado.